Nesse ponto aqui fica a trincheira revolucionária que tanto dominava esse estirão do rio, quanto dominava o início do varadouro que levava para o Caquetá, que era onde eles abasteciam de arma todos os revolucionários acreanos. Então esse ponto da trincheira, no alto daquele barranco, é o principal ponto estratégico do Seringal Bom Destino. O Tratado de Petrópolis foi um acordo celebrado entre o governo brasileiro e boliviano que dava termo a uma questão que se arrastava entre Brasil e Bolívia desde 1898, de embate entre brasileiros que aqui viviam no Acre e bolivianos, principalmente as autoridades bolivianas, que tentavam administrar o território. Só que formalmente pertencia à Bolívia, mas na prática toda a região aqui era de domínio brasileiro, ou de brasileiros, não do Brasil. No Rio de Janeiro, a questão do Acre era um absurdo. As principais cabeças da República Brasileira, então, estavam envolvidas diretamente nessas controvérsias relacionadas à Revolução Acreana e à necessidade do Tratado de Petrópolis. Rio Branco escrevia sob pseudônimos, Rui Barbosa atacava diariamente o Barão do Rio Branco por conta das negociações do tratado, Cezedelo Correia, Assis Brasil, enfim, todas as cabeças pensantes do Brasil naquele momento discutiam intensamente e ardorosamente as questões relacionadas ao Acre. Enquanto isso, os brasileiros do Acre, lutando para serem acreanos, tinham que salvaguardar trincheiras como essa, que guardavam o Seringal revolucionário Bom Destino. Era tempos de luta. Jorra da tua pele com gosto de sal, tua inocência repele qualquer bem ou mal. Imagem santa que Deus deu à natureza, que não plantou, colheu tanta riqueza. Corre um homem meio índio pela mata só. Quando que Rio Branco assume a negociação do Acre? Ele assume, essencialmente, ele volta ao Brasil para ser ministro dos Estrangeiros em 1902, com um presidente extraordinário, que era o Rodrigues Alves. E foi aí que ele começa, de fato, a ter o poder nas mãos. E com o Rodrigues Alves, a tomar as decisões que levarão, finalmente, a uma conclusão tão favorável ao Brasil, do ponto de vista diplomático e territorial. O presidente Rodrigues Alves, que assumiu a presidência da República logo no início de 1903, foi quem nomeou o Barão do Rio Branco como chanceler, como ministro das Relações Exteriores, exatamente por conta das habilidades que o Barão do Rio Branco tinha em negociações extremamente complexas. Então, desde o início da entrada de Barão do Rio Branco no Ministério das Relações Exteriores, ele já sabia que a primeira e principal missão dele era a negociação da questão do Acre, que acabava com o governo do ponto de vista da opinião pública nacional e internacional. O Barão é decisivo porque é um homem não é um homem de pena, né? Ao contrário do que muitos acreditam, é um homem que se ancorou de forma muito incisiva na força bélica e na superioridade militar do Brasil. Eu creio que o professor Hernán Messuti, que é um historiador, um médico historiador boliviano já falecido, definiu com muita clareza o papel do Barão. Era um comandante de armas. Era um comandante de uma força armada superior a uma Bolívia que não tinha nem em contingente bélico e nem em contingente humano condições de enfrentar o Brasil. As regiões do Acre, desde o final do século XIX, né, como se falava na imprensa, toda essa área aqui para o lado ocidental da Amazônia é visto como uma espécie de fim de mundo, Sibéria, aparece esse termo nos jornais. Isso antes de 1903, Tratado de Petrópolis, e depois, mesmo quando o Acre já é território brasileiro, o olhar sobre a região, principalmente da imprensa do Rio de Janeiro, inclusive
os humorísticos do Rio de Janeiro, como o jornal O Malho, né? É um olhar muito de ironias. Charges, caricaturas, reportagens sensacionalistas, enfim, aqui é um lugar de desterro. Por outro lado, circulava em torno dos jornais, e aí o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro vai exercer um papel crucial nisso, os interesses dos grandes proprietários, os interesses econômicos. E aí, naturalmente, por esse viés, essa imprensa vai jogar um papel crucial perante a opinião pública no sentido de mobilizar e de sensibilizar o governo a favor da questão do Acre. O Rio Branco era um jornalista, ele era um contribuidor habitual para a imprensa. Ele não só era amigo dos jornalistas, ele escrevia uma coluna quase que regular. Portanto, ele teve uma percepção que sem a opinião pública a seu favor é difícil. A opinião internacional não era muito favorável, que a Bolívia tinha criado, então, uma coisa chamada Bolivian Syndicate, que era um grupo de financistas americanos, ingleses, que estavam ali para bancar o projeto boliviano de explorar os recursos vegetais do Acre. Uma coisa que é importante dizer a você, o Acre sempre foi importante, mas naquele momento era extremamente importante. Nós vivíamos o boom da borracha. Naquele momento a borracha era um produto, uma commodity estratégica de imenso valor. De modo que o Acre não deve ser visto apenas como uma reserva florestal, um lugar de castanheiras, mas um lugar em que estavam situadas, então, as maiores reservas de um dos produtos estratégicos da época. Bela tua cor, caramelo, minha sede, camelo, teu leite, vanila, minha língua, mamilo, teus ossos, canela, teu olhar, remela. Bela tua cor, caramelo, minha sede, camelo, teu leite, vanila, minha língua, mamilo, teus ossos, canela, teu olhar, remela meu coração. Sequela minha dor, violoncelo, teu roxo calo, minha dor de martelo, teu toque flanela, meu peito, marcela, tua boca, um selo. Dentre os diversos fatos que ocorreram aqui, tem um destaque, merece um destaque especial, que foi a assinatura do Tratado de Petrópolis, que resolveu a situação difícil em que se encontravam Brasil e Bolívia, no princípio do século, e o Barão, agindo com muita lucidez, muita oportunidade, encontrou solução favorável para o Brasil. O que o Tratado de Petrópolis dá é que ele encerra o problema, liquida a questão e nos dá a vitória. Este sol a brilhar soberano sobre as matas que o bem comum enche ao peito de cada criando de nobreza, constância e valor. No dia da assinatura do Tratado de Petrópolis, 17 de novembro de 1903, o Acre estava dividido entre o Acre setentrional, ocupado pelo Exército Brasileiro, então comandado pelo general Cunha Matos, e o Acre meridional, governado a partir de Chapuri pelas tropas revolucionárias do Plácio Castro, criando então uma situação militar de muita força para forçar com que o governo boliviano se visse obrigado a assinar o tratado. Toda a fronteira do Brasil com a Bolívia, o Exército Brasileiro está de plantão. Então, no exato momento em que se convocam os debates para o tratado, é um processo longo, é um processo lento. O tratado ele não é produzido em 17 de novembro de 1903. Esse tratado ele leva aproximadamente 2 anos de articulação, de construção, de desmonte do cartel, de desqualificação desse cartel na Europa por parte da chancelaria, dos diplomatas brasileiros, de frente armada aqui na região, encabeçada pelos proprietários, e naturalmente desse deslocamento bélico do Exército Brasileiro para a fronteira no sentido da intimidação. Então, a rigor, o Exército ele cumpre um papel, que é o papel, naturalmente, de cão de guarda dos interesses da diplomacia.
Naquele contexto, o Exército vai cumprir esse papel. Ele está a serviço exatamente do interesse estabelecido na ponta da pena do Barão do Rio Branco. O Rio Branco não é um ingênuo, não é uma pessoa que acredite que as soluções negociadas são sempre as melhores. Ele acreditava que o Brasil tinha de ter razão, mas atrás da razão devia ter um poder nacional forte. Ele reequipa a Marinha Brasileira num certo momento. Ele acredita que os bons argumentos são bons, mas esses bons argumentos, quando apoiados por um poder político e militar forte, são ainda mais pesados. Pagou-se um preço justo. Pode ter sido barato para quem pretendia ganhar muito mais com a implantação da exploração da borracha em termos, digamos, universais. Porque o surto da borracha no mundo foi uma coisa extraordinária. O que o Brasil fez foi uma negociação brilhante. O Brasil consegue convencer a Bolívia a vender uma grande área, quase 200 mil quilômetros quadrados, onde já havia dezenas de milhares de brasileiros, a um preço, 2 milhões de libras, era um preço inteiramente insignificante. A construção da madeira Mamoré, para qual nós tínhamos mais tempo para fazer, e nós tínhamos de indenizar o Bolivian Syndicate dos gastos que eles já tinham feitos, que é uma coisa da ordem de 100 mil libras. Portanto, eu não conheço tratado mais vantajoso, nem negócio melhor do que aquele que nós fizemos. A principal contrapartida para o Tratado de Petrópolis, para, digamos, tranquilizar a Bolívia, foi a promessa do pagamento das 2 milhões de libras esterlinas. Porque a promessa da saída via estrada de ferro Madeira Mamoré ela é muito mais distante de se concretizar. E a história da Madeira Mamoré provou isso. Então, o convencimento, as artimanhas do pagamento de uma certa indenização, ela é bastante significativa. Agora, a minha opinião sincera com relação a isso é que preponderou a questão militar. Preponderou mesmo a intimidação bélica que o Estado brasileiro, através da diplomacia, fez com o Estado boliviano. Isso foi preponderante. Na verdade, o tratado vai representar uma força da diplomacia brasileira frente aos bolivianos. Então, se impõe, né, nos bastidores, né, documentos entre o Barão do Rio Branco e o presidente Rodrigues Alves, deixam claramente que, de fato, o Brasil estava comprando Acre, né? Isso foi o que ocorreu. Mas o que foi feito no tratado foi um acordo onde se colocava que ali estava sendo celebrado algo equânime entre duas nações e que os interesses dos dois lados estavam sendo contemplados. Mas, de fato, a Bolívia foi a grande perdedora, né, nesse tratado.